Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre uma figura importantíssima, Abraão. E aqui no devocional de hoje você vai ver que esse homem era fenomenal, né? Deus o cita, né, no texto lá que nós vamos compartilhar daqui a pouco, no texto de Tiago fala que ele foi considerado amigo de Deus. E aí você deve falar, meu Deus, uau, que homem maravilhoso foi esse Abraão, mas ele também teve falhas. Isso é registrado aqui nas Escrituras, né? E isso nos mostra que as atitudes que nós temos aqui, elas vão trazer também consequências sobre as nossas gerações, quer coisas positivas ou negativas. Inclusive, no nosso priorizando, nossa leitura diária, né? Ela está sendo feita lá no Instagram, no TikTok, isso mesmo, compartilho isso lá. Nós podemos ver e pontuar que as nossas atitudes, as nossas decisões, o livre-arbítrio que temos de decidir influencia não só o nosso dia de hoje, mas as nossas gerações. E Abraão é essa figura que nos mostra de uma forma muito clara na sua vivência, né? Quão extraordinário é sermos amigo de Deus, mesmo diante das nossas imperfeições. É possível, sim. E antes de nós iniciarmos aqui o texto bíblico, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, coloca lá no grupo da família, no grupo da igreja, dos amigos, até da empresa. Tem gente que gosta, sim, você vai descobrir pessoas que gostam de priorizar a palavra de Deus. Às vezes só não teve um incentivo e nem sabe que é possível, sim, ler a Bíblia em um ano de uma forma tranquila, leve, né? E que isso contribui muito para a nossa qualidade de vida. É mesmo. É, priorizar a palavra de Deus é qualidade de vida, é estilo de vida, é você cuidar não só do seu espírito, mas também das suas emoções. É, de uma forma saudável, você descobre que dia após dia a palavra de Deus ela gera vida em você, ela traz paz ao teu coração. Olha quanta coisa boa. Então compartilha com alguém, se inscreve aqui no canal, se já é inscrito, incentive outros a se inscreverem também. E todas as vezes que você compartilha esse vídeo, você está se tornando um mensageiro da palavra de Deus, um missionário comigo. É isso mesmo. Vamos alcançar lugares longínquos, vamos alcançar pessoas que estão sem esperança. Vamos levar as pessoas a olhar para a palavra de Deus e viver a vida abundante que Cristo conquistou na cruz por nós. Então, vamos lá para a beleza que nós temos no nosso devocional de hoje. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei. Para a terra, desculpe, troquei aqui por casa, né? Mas para a terra que eu te mostrarei, né? E é tão interessante esse texto aqui, que ele é citado no Novo Testamento, isso mesmo, ele é citado em Atos 7, do versículo 2 ao versículo 3, lá na defesa de Estevão, antes dele ser apedrejado, ele traz essa citação de Abraão na sua defesa. E ele é citado também na Galeria da Fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, né? Então, para você ver quão extraordinário é as escrituras, ela tem essa unidade, essa sinergia, essa composição, onde o Novo Testamento revela o Antigo Testamento traz luz ao Novo Testamento, é uma delícia ler a palavra de Deus. E logo mais ele fala:
ti e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Olha que coisa linda, não é? Você gostaria de ter essa bênção? Pois bem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Olha o que eu falei no início, não é? Gálatas 3:8 vai citar esse texto. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Então, olha aqui uma característica também de Abraão. Ele é um homem obediente, não é? E quando saiu, né? Abraão partiu como o Senhor lhe ordenava e Ló foi com ele. Por que Ló foi com ele? O pai de Ló era morto. E aí nós sabemos que Terá, que era o avô de Ló, pai de Abraão, assumiu ali, né, a paternidade de Ló e criou Ló. Nós podemos ver que quando Terá morre, Abraão assume essa responsabilidade para com o seu sobrinho, né? E ele passa ali a caminhar com Abraão. E aí nós vamos ver que Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher. E interessante, né, que eu falo Abraão, mas o texto aqui correto é Abrão, né? Abrão e Sarai. Então, todas as vezes que você me vê falar Abraão, por costume, né, de ler já Abraão, você lembre que aqui ainda ele era considerado Abrão e Sara era Sarai. E aí ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, todos os seus bens que havia adquirido e as pessoas que havia comprado em Harã. Era prática daquela época, né? A compra de escravos, né? De pessoas que trabalhavam ali com o seu senhor. E quando o seu senhor se mudava, mudava toda aquela população, né? Ficava uma verdadeira população, porque os seus trabalhadores tornava-se propriedade dele e as suas famílias. Então era uma grande comitiva aí quando tinha-se uma mudança. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o Monte Oriente Betel, onde armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. E nós vamos ver que agora Abraão vai descer ao Egito. Porque havia fome ali naquela terra. Por isso, Abraão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome da terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és uma mulher de beleza atraente. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta mulher dele, e então me matarão para te deixar com vida. Dize então que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. Olha só, né? O que vai acontecer aqui. Interessante, né? Que Sara era assim, meia irmã de Abrão. Por quê? Por pai, né? O mesmo pai de Abrão era o mesmo pai de Sarai, mas ela tinha mãe diferente. Então, eles eram meios irmãos, né? E ele se aproveita desse meio-irmão, né, para fazer uma meia mentira, se é que existe isso. Olhe só o que acontece por aqui.
E aconteceu que quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de uma beleza atraente. Então pense só, eu paro aqui para pensar na figura aqui de Sarai, como essa mulher era bonita. Porque aconteceu esse episódio por 2 vezes, não foi uma vez só não. É por 2 vezes. Aconteceu aqui no capítulo 12, né? Por ocasião da ida deles ao Egito, mas vai acontecer de novo essa mesma história quando Abraão desce a Gerar. O rei Abimeleque vai olhar para Sara e vai desejá-la e vai pegá-la como sua esposa. A coisa vai mais além. É isso mesmo. Então, olhe só, essa situação vai acontecer por 2 vezes. E lá na época de Gerar, né, da cidade de Gerar, o rei Abimeleque, no caso, Sarai já estava com uma idade mais avançada, mas mesmo assim ela não perdeu a sua beleza que mostrava-se, né, e se tornava atrativa a todos que a vissem ali. E aí os príncipes do faraó viram e elogiaram-na diante dele. A mulher foi levada para o palácio de faraó. E por causa dela, ele tratou Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Olha o benefício aqui que Abrão teve, né? O Senhor, porém, feriu a Faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então Faraó chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que me disseste que és a minha irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora aí está a tua mulher. Pode tomá-la e partir. Então Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram ir embora junto com a sua mulher e com tudo o que possuía. E aí o capítulo 13, né? Abraão volta e vai aqui haver uma separação entre Abraão e Ló. Olha só. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha. E Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico com gado, prata e ouro. Então percebe aqui, né? Então Abraão já era um homem rico, recebeu, no caso, presentes lá no Egito, né? O faraó deu presentes a ele. O texto nos fala, tratou ele muito bem, lhe deu bois, ovelhas, jumentos, serva, camelo, né? Deu a ele tudo que ele queria, tudo que de presente pela beleza de Sara, então enriqueceu ainda mais Abraão. E ainda falando dessa ocasião aqui do Egito, né? Nós vimos que essa ocasião ela vai se repetir, falei aqui, e interessante que essa conduta aqui ela vai também gerar uma conduta na geração de Abraão. Sabe por quê? O filho dele, Isaque, vai fazer a mesma coisa com a sua esposa Rebeca. E pasme, vai ser com o mesmo rei, com o rei Abimeleque. Abimeleque foi contemporâneo de Abraão e também de Isaque. Mas isso é uma história que nós vamos ver bem lá na frente, em Gênesis 20, nós vamos repetir essa história. Então, voltando aqui para o capítulo 13, Abraão ele vai subir, né, e para o Neguebe e vai ficar ali, armar a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele havia feito, e ali Abraão invoca o nome do Senhor. Ló ia com Abraão. Também Ló tinha ovelhas, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando eles juntos, né? Com os seus bens, que eram muitos e não podiam habitar junto. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus
habitavam naquela terra. E Abraão vai dizer a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos, né? A terra toda não está diante de ti, peço-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ficamos claros aqui, né? Então, pois bem, interessante aqui que Ló esteve numa caminhada longa com Abraão. Ele viu Abraão falar com Deus, ele viu Abraão erguer altares de agradecimento, de gratidão, de sacrifício a Deus. Ou seja, ele via a conduta do seu tio, né, Ló, do seu tio Abraão. Ele observou de perto esse relacionamento. Isso vai nos mostrar, né, quão importante é na hora da nossa decisão o relacionamento que temos com Deus. Pois bem, aqui fugiu da tradição, porque pela tradição, Abraão era o mais velho, ele deveria escolher a terra, mas ele dá a essa oportunidade a Ló, que não escolhe segundo a sabedoria de Deus, mas segundo aquilo que os seus olhos via. E como vamos aprender com essa escolha de Ló? Pois bem, voltando aqui o texto, Ló escolheu para si o Vale do Jordão e partiu para o Oriente antes de se separarem um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar na cidade do Vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha o ambiente que Ló escolheu estar. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os teus olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e à tua descendência toda esta terra que vi, e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderás contar a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você, darei a ti. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então você percebe aqui que se tornar amigo de Deus requer um relacionamento. Não tem como. Muitas pessoas querem usufruir da bênção de Deus, mas não quer ter relacionamento com Deus. Abraão nos mostra que é ao longo do tempo, dia após dia, você vai cultivando esse relacionamento. E priorizar a palavra de Deus faz parte disso, porque é aqui na palavra de Deus que nós descobrimos segredos para as nossas vivências diárias, né? E aqui nós podemos ver que no capítulo 14, nos dias de Anrafel, que é o rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, e de Kedorlaomer, que é rei de Elão, e de Tidal, rei de Gion, de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birna, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Simeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, este de Ozoar. Estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos havia se sujeitado a Kedorlaomer. Mas no
terceiro ano se rebelaram. Então aqui nós vamos ter uma briga de gente grande, de vários reis, né? De ambos os lados. Então nós vamos ver que depois disso voltaram, eles vão trazer guerras, né? Os reis apoiados, né? Vão derrotar os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzins em Ão e os Emins em Savi-Kiriataim. E os Oreus desde o monte de Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para Emispate, que é o Cádiz, e conquistaram todas as terras dos Amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma e Gomorra, e de Adma e Zeboim, e de Belá, este que era Zoar, se deslocaram e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim e contra Quedorlaomer, que era o rei de Elão, Tidal, rei de Goim, e Arafel. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume e alguns homens caíram ali quando fugiram com os reis de Sodoma e de Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, com todos os seus mantimentos, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, juntamente com os seus bens, e partiram. Então, um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abraão, o hebreu. Abraão habitava junto ao carvalho de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e os seus servos se dividiram em grupos, atacaram de noite e perseguiram até Obã, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou do ataque de Quedorlaomer, os reis que o apoiaram e o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei, né? Então aqui nós estamos vendo, né, que a casa de Abraão era uma casa unida, né? Logo ele decidiu sair para a guerra e todos os homens da sua casa estavam prontos para guerrear com ele, né? E então nós vamos ter agora no versículo 18 algo inusitável. É muito maravilhoso. Então, Melquisedeque, rei de Salém, que Hebreus fala, Hebreus 7, de 1 a 10, vai falar muito sobre o rei de Salém. No devocional de 2024, nós nos deliciamos quando falamos desse texto aqui de Hebreus capítulo 7 e 10, né? Então, se tiver curiosidade, vai lá. Se não, espera que nós vamos chegar em Hebreus e nós vamos ter mais novidades ainda, né? Então, o autor de Hebreus vai falar dessa figura de Melquisedeque aqui, que ele fala que era rei de Salém. Aqui, rei de Salém quer dizer rei de justiça, preste atenção. Olha o que ele fala, e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, até aqui, nós não tínhamos figura sacerdotal. Nós tínhamos os patriarcas. Aqui, Abraão é da era patriarcal, né? Então, nós estamos vendo aqui a figura do sacerdócio antes mesmo de ter sido instituído, que vai ser instituído lá na figura de Arão, irmão de Moisés, né? Então, nós estamos falando lá já da figura lá em Êxodo. E aqui nós estamos falando, né, de um sacerdote
chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que era rei de Salém. E rei de Salém significa rei de justiça. Desconfia quem era esse aqui. Pois bem, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Olha que encontro. Eu digo que esse encontro aqui não foi um encontro terreno, foi um encontro dos céus. É, foi um encontro divino. Melquisedeque preparou ali uma ceia para encontrar com Abraão. Ele trouxe o quê, gente? Pão e vinho, representação da ceia. Desconfia quem é esse Melquisedeque aqui? Que coisa mais linda, não é? Que segredo extraordinário o livro de Gênesis nos revela? Pois bem, ele abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão, sabe o que Abraão faz? Deu-lhe o dízimo de tudo. É, dízimo aqui não era instituído ainda, mas Abraão já o entregou como oferta, como gratidão. Olhe só, hoje o dízimo é um ordenamento, mas muito mais que isso, descubra o segredo de ser dizimista pela gratidão que há no seu coração, pela motivação, não de obrigação, mas pela motivação que tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para todos sempre. Amém. Dele diante eu coloco tudo que tenho e tudo que sou, sempre repito isso. E é nessa conexão que Abraão faz esta oferta, esse dízimo ao rei de Salém. E aí, continuando aqui, levantou as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu. Porque aqui o rei de Sodoma vai querer dar presentes, no caso a Abraão, recompensá-lo, né, por todo o esforço dele. E Abraão se recusa a receber esses presentes porque quem tinha garantido a vitória ali era o Deus do exército e esse era que tinha que ser glorificado, né? E Abraão não queria que eles dissessem: olha, Abraão se enriqueceu porque nós demos a ele todo o despojo da guerra, né? Então, somente aquilo que os servos dele comeram, né? A parte que cabia aos servos dele foi repartido entre eles, mas Abraão nada quis disso. E aí nós vamos ver a aliança de Deus com Abraão no capítulo 15, né? E esta aliança aqui vai ser levada para Romanos, também vai falar muito a respeito disso. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, né? Numa visão dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno, que era um servo muito fiel, né, a ele. E Abraão prosseguiu: tu não me destes filhos, um servo nascido da minha casa que será meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso a ele em justiça, como justiça. É isso mesmo, isso vai ser relembrado em Romanos, capítulo 4, versículo 3, quando diz que Abraão foi justificado pela fé. Hebreus 11, Galeria da Fé, também vai ser citado esse texto aqui, né? E eu quero fazer ainda ressalva de Tiago, capítulo 2, 23, Abraão
creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado Abraão amigo de Deus. Tiago registra isso, né? E disse: Eu sou o Senhor, e te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? E ele lhe respondeu: Trazei uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombo. E Abraão trouxe todos os animais, cortou ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. As aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão os espantava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão: Só sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Olha o que Deus revela para Abraão. Que coisa mais extraordinária. É realmente tenebroso, né? Você viu que aqui foi uma revelação aqui que a situação ali, a densas trevas, o peso espiritual foi muito grande nesse momento de revelação aqui, né? Mas ele revela: tu, porém, irás em paz para os teus pais, será sepultado em boa velhice. Olha, Abraão, você é meu amigo e eu não vou ocultar de você. A tua descendência vai sofrer isso, 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 mas você descerá à sepultura em paz, em boa velhice. Ele garante isso, né? E aí, quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, terra de Queneu, Quenezeu e Cadomeu, Eteu, do Perizeu e dos Refaíns, dos amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Todas essas terras eram habitadas por este povos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te pedir que o Senhor nos fortaleça todos os dias para aprendermos com a Tua palavra. E queremos sim, Senhor, que ela faça parte da nossa vida e as nossas ações aqui nessa terra reflita tudo aquilo que a Tua palavra nos diz. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.